Inteligência artificial gerando vídeo perfeito? Oh, não. This is simultaneously really impressive and really frightening. Do you remember when this was what AI generated videos look like? Welcome to the future, people, because this is also an AI generated video. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Felipe Luz, nesse canal eu falo sobre fotografia, audiovisual e inspiração. E provavelmente você aí deve ter visto nos últimos dias que a OpenAI lançou um vídeo, lançou uma ferramenta nova, né, de geração de vídeos com inteligência artificial que nos dá resultados extremamente perfeitos. Tem muitas coisas ainda para serem arrumadas, detalhes de física e algumas outras coisinhas que ainda denunciam pra gente que aquilo foi feito com inteligência artificial, mas toda a textura, toda a iluminação, é tudo extremamente perfeito. Como criador de conteúdo, filmmaker, fotógrafo, não tem como dizer que eu não me sinta ameaçado, de certa forma, com algo desse tipo sendo lançado assim. Levando em consideração que o que a gente tinha de referência de vídeos gerados com inteligência artificial era, por exemplo, aquele vídeo do Will Smith ou aquele comercial bizarro de cerveja, que é realmente, assim, bizarro, é horroroso, dá até medo, sabe? Parece realmente uma coisa artificial e não humana, que cai muito no vale da estranheza. E é estranho, é feio, é feio. Só que agora com essa nova ferramenta da OpenAI, né, o Sora, e a gente vendo os exemplos que eles disponibilizaram, que vocês também podem ver, é simplesmente surreal o nível de qualidade que a inteligência artificial está entregando e vai ainda entregar cada vez mais na criação de conteúdo, seja fotografia, seja vídeo, e não tem como a gente não refletir sobre isso, né? Eu lembro que eu fiz há um tempinho atrás um vídeo sobre inteligências artificiais na criação de imagens, e era tudo muito simples, tinha ainda uma cara não fotorrealista, né? Tinha cara de ilustração, por exemplo, e uma ilustração mal feita, com muitos problemas de anatomia, né? As mãos saíam todas erradas. Só que no espaço de tempo, assim, de um ano, as coisas mudaram muito e hoje em dia o Midjourney, por exemplo, ele gera imagens fotorrealistas extremamente perfeitas. Inclusive, tem criadores de conteúdo que eu encontrei no Instagram, por exemplo, que fazem fotos de rua utilizando o Midjourney e são resultados simplesmente absurdos. E agora a gente vai ter isso para vídeo também. E aí eu acho que cabe a reflexão minha e cabe a reflexão de vocês também de como isso afeta o nosso trabalho de fotógrafos, de videomakers e claro também de ilustradores e tal, como é que isso afeta o nosso trabalho. Porque o que eu vejo é a maioria das pessoas falando que isso pode ser extremamente benéfico em alguns pontos na questão de economizar tempo para entregar certos projetos e tudo mais, cortar custos para você ter mais lucro no seu trabalho, né? Será que a gente vai ser substituído por essas ferramentas? Será que a gente pode ser substituído por essas ferramentas de alguma forma? De imediato, eu digo que não. Nesse momento, não tem como o nosso trabalho ele ser totalmente substituído por inteligências artificiais, assim, pelo menos nesse momento. Por um simples motivo de essa inteligência que cria vídeos é maravilhosa e essa é a pior versão dela até agora, né? E ela já é incrível, então vai se tornar cada vez mais incrível, cada vez melhor. Mas ainda assim tem um aspecto do nosso trabalho que ainda não é possível de se copiar com a inteligência artificial, que é o fator da personalização do nosso serviço para o nosso cliente. O fotógrafo, no fim das contas, ele gera valor para um cliente que tem um produto ou um serviço. Na maior parte das vezes, né, sendo bem generalista, o que o fotógrafo faz é gerar valor para o produto ou para o serviço do cliente dele. E isso é feito através de um trabalho personalizado.
E dentro desse trabalho personalizado, a gente pode ter, talvez, um material genérico. E é aí que entram, para mim, por enquanto, essas IAs, né? Preciso de uma imagem de drone. Não tenho como comprar um drone, alugar um drone, mas eu tenho assinado aqui essa plataforma. Então eu vou gerar uma imagem de drone para compor o meu vídeo para aquele cliente, por exemplo. E de cara, já deu para ver que a gente consegue afetar pelo menos 2 setores ali, né? Do audiovisual, que é um operador de drone, por exemplo, que eu já talvez não vou contratar, e eu mesmo não vou comprar um drone, o que afeta, na real, até mesmo as empresas que vendem drone, olha só. E esses sites de stock footage, né, que são sites onde a gente assina para poder ter imagens genéricas de alguma coisa, para poder fazer um vídeo, compor algum vídeo sem necessariamente estar em determinado lugar, sem ter determinado equipamento e tudo mais, para poder dar o contexto ali para o nosso vídeo. Então, o Envato, Storyblocks, esses sites que a gente baixa vídeos para usar nos nossos próprios vídeos. Eu acho que isso vai ser bastante afetado por isso. Mas, de certa forma, eu ainda não acho que o nosso trabalho ele não é afetado de forma geral, porque entra essa questão da personalização. A gente presta um serviço que é próprio para aquele produto e serviço daquele cliente. Então, eu com certeza vejo isso sendo usado em Hollywood para cortar custos de certas cenas e tudo mais, na publicidade também. Mas eu acho que a gente vai ter que se preocupar de verdade, quando lançarem uma forma dessas inteligências artificiais incorporarem o produto ou o serviço no contexto delas. Ou seja, o meu cliente, ele tem um produto que é um refrigerante, e aí ele consegue fazer um vídeo publicitário do refrigerante dele, utilizando inteligência artificial, de repente só colocando o logo, uma foto mal feita do logo e da latinha, por exemplo, como input, e aí a IA faz um vídeo publicitário desse produto. Não sei se isso já existe, inclusive se isso já existir, mas se não existe, eu acho que é nesse momento que a gente talvez acabe tendo que se preocupar com as inteligências artificiais nos substituindo no nosso trabalho, porque eu acho que o fator de personalização é o que ainda nos mantém sendo extremamente fundamentais. Não extremamente, né? Completamente fundamentais para a realização de qualquer trabalho nessa área. E não tem como não dizer que essa tecnologia é absurda e que ela é apenas a primeira versão, ou uma versão ali 1.5 dela, né? Porque a gente já teve outros exemplos de vídeos com IA, mas ainda assim ela é uma primeira versão boa, e é só a primeira versão que daqui provavelmente um ano vai ser algo completamente mais absurdo ainda. Não tem como não te causar um certo receio, ainda mais porque quem é que quer perder a sua profissão, não é mesmo? Eu tô no audiovisual há 10 anos. E é muito fácil para certas pessoas falarem para a gente apenas se reinventar caso a nossa profissão desapareça. É muito fácil para alguém falar isso, né? Quando não é a profissão dela. O negócio é que a gente sempre achou que qualquer outra profissão que não exigisse criatividade pudesse ser realmente substituída, vamos dizer assim, né? Ou muito ajudado com a inteligência artificial. Mas hoje a gente vê que eles começaram justamente com o que a gente achou que era impossível de replicar, né? Que é a criatividade humana, a criação de conteúdo. E isso é realmente assustador. Mas eu não quero que esse vídeo seja assustador, né? Eu quero que a gente só repense, reflita em como que isso pode afetar a nossa profissão. Tanto positivamente, que tem lados positivos, com certeza, e negativamente. Afinal de contas, esse tipo de tecnologia num contexto de competição, que é o contexto da nossa sociedade, né? Contexto de competição, quem usa primeiro sai na frente e ganha mais dinheiro. E as coisas são assim, não dá apenas pra gente só ignorar ou ficar com medo e não usar. A gente tem que ficar com medo e usar, porque a gente sabe que outras pessoas também vão usar. Definitivamente eu quero testar isso em algum momento, mas é o tipo de coisa que parece ser um marco na história, se é que eu posso dizer assim, que daqui pra frente a gente vai ter cada vez mais melhorias nisso, e eu tô realmente curioso para saber como que
essa história vai se desenrolar daqui a alguns anos, sabe? Porque já tem muitas empresas utilizando inteligências artificiais para poder fazer conteúdo, imagens, empresas grandes, inclusive, usando em capa de revista, usando para ilustrar matérias, capa de podcasts. E, de certa forma, quem fazia esse trabalho antes e quem não está fazendo esse trabalho agora. É o tipo de coisa que a gente tem que ficar muito de olho e sempre atento, olhando cada notícia, claro, tentando viver a nossa vida sem achar que o nosso trabalho vai desaparecer amanhã, mas ainda assim, sempre antenados, né? Sempre de olho e vigilantes nesse assunto, porque ele ainda vai dar muito mais o que falar, principalmente na nossa área, que é a área criativa, meus amigos. Então muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de dar um gostei aqui embaixo, se inscreve no meu canal para receber mais conteúdo como esse, e até o próximo vídeo.